Dom Casmurro, capítulo 1. Do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, Engenho Novo é o bairro em que o Bentinho, em que o Dom Casmurro mora. Então, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Interessante aqui é o jeito que o Machado de Assis, ou que o narrador, quebra uma expressão para fazer com que a gente preste atenção a essa expressão. O que eu quero dizer com isso? As expressões, elas geralmente começam, quase sempre começam, com o sentido literal. Né? Então vamos pegar, por exemplo, a expressão com um pé atrás, que é, estou tendo dúvidas, né? Então eu falo, estou com um pé atrás em relação a isso, a esse contrato. Né? Vamos imaginar que eu fale, o cachorro está com uma pata atrás. Né? O fato de a gente quebrar isso, que todo mundo fala já sem pensar, ele ficou com o pé atrás, claro, se você usa isso no teu vocabulário, faz com que a gente meio que esqueça a imagem literal, que é, imagina, eu estou entrando numa sala, e aí eu não sei bem o que tem naquela sala, eu deixo um pé atrás, porque qualquer coisa eu já saio correndo, né? Então a gente esquece esse sentido literal. Quando a gente quebra essa expressão e fala com uma pata atrás, por exemplo, ou por exemplo eu posso falar, não, eu tô com os 2 pés atrás em relação a isso. Então a gente causa esse estranhamento e faz a pessoa pensar na expressão literalmente. Né? Aí pode ser que recupere a imagem, como eu fiz agora, né? Tô entrando numa sala, tô com um pé atrás. Ou pode causar esse efeito de estranhamento, um estranhamento bom, né? Que é o que acontece aqui, quando você conhece alguém de vista, quer dizer que você nunca conversou com a pessoa. Não, eu conheço só de vista. Você não imagina efetivamente toda vez que você fala eu conheço de vista, eu conheço só porque eu usei minha visão. Quando o narrador faz eu conheço de vista e de chapéu, ele traz a gente de volta para a expressão e aí a gente quase que visualiza o narrador, às vezes, andando pelo bairro dele, aí ele dá uma passa o rapaz lá e ele vê o rapaz, olha o chapéu dele, usar chapéu nesse tempo era bem comum, né? Então é isso que ele faz. Sentou ao pé de mim, né? Quer dizer, sentou ao lado de mim. Né? Originalmente a expressão era realmente ao pé. Né? Então, por exemplo, eu estou ensinando aqui, contando história. Teria muitas crianças em volta sentadas ao pé. Né? Mas aqui sentou ao lado. Também é interessante o jeito que ele coloca os temas. Né? Então aquela pessoa começa a falar sobre tudo. Então, falou sobre a lua e dos ministros. Então imagine o quanta coisa que esse cara começou a falar. Imagine o quão chato que é esse rapaz que o narrador conhece só de vista e de chapéu, né? Porque falou sobre astronomia, aí falou sobre política, e provavelmente o narrador, sabe aquela história, o cara tá conversando com você e aí você concorda, ou às vezes você fica na tua, e o cara não se tocava, né? Porque para um narrador depois cair no sono, significa que ele não estava interagindo com o cara muito. Aí o cara chegou ao ponto de tirar versos, sabe aquele tipo de pessoa que escreve alguma coisa, ou que faz uma música e quer mostrar pra você, e aí fica olhando pra tua cara e você tem que dizer que é bom. E ele começou a ler e achei fantástico também o jeito que o narrador fala. Eu fechei os olhos 3 ou 4 vezes, né? Então umas 3 ou 4 vezes ele meio que pescou assim. Aí o cara ficou bravo com a história. Bom, continuando. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso,
mas não passou de gesto. Estava amuado. Amuado é magoado, né? No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Alcunha é um outro jeito de falar apelido. Alcunhando-me é apelidando-me, né? Então, no dia seguinte, entrou a dizer, começou a dizer, é uma coisa que parece estranho, mas é só um outro modo de pôr, né? No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha, ao apelido, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim alguns em bilhetes. Anedota, a piada, né? Quer dizer, a história é engraçada. E aí os bilhetes que os amigos do Dom Casmurro mandam para ele. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essas cavernas do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Então, uma piadinha, né? Não consulte... Aí volta para o narrador. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Bom, aqui tem uma coisa importante. Se a gente for no dicionário, hoje em dia, a gente vai encontrar essa definição também. O homem calado, metido consigo mesmo. Então, o que está acontecendo? O narrador falou que é para não consultar os dicionários, que não é o significado do dicionário, é o significado de agora. O que está acontecendo é que isso daqui, né, no livro do Dom Casmurro, foi escrito lá no final do século XIX, 1899. E a gente tem que ter em mente que as palavras, elas mudam, elas expandem, elas diminuem no sentido, elas se tornam mais especializadas, né? Então, provavelmente, na época em que Dom Casmurro foi escrito, tinha o significado original, né? Que é o quê? Que é teimoso, obstinado. Eu gosto dessa palavra, eu coloquei aqui, sorumbático. Sorumbático é uma palavra bonita. Sorumbático. Eu lembro quando eu lia livros de literatura e não gostava muito de consultar dicionário, o que é normal, né? A gente quer ler a história. Eu sempre pensava que sorumbático é tipo uma doença, é sorumbático. Não, mas sorumbático é algo como sombrio, né? Ele vem de sombrático. Então, sei que não tem nada a ver, mas é uma palavra aí pra gente guardar no coração. Sorumbático. Bom, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, nos tempos do Machado de Assis, é teimoso, obstinado. Casmurro, né? Aí o que acontece? As pessoas começam a usar a palavra não no sentido dicionário, talvez porque as pessoas não entendam. Tá gravando? Tá gravando. Talvez porque as pessoas não entendam bem a palavra, né? Só que se o número de pessoas suficiente começar a usar essa palavra, ela se torna realmente uma palavra estabelecida e o dicionário vai ter que acabar aceitando. É o que aconteceu com o adjetivo casmurro. Né? E agora sim o Machado de Assis diz o que o vulgo, o que as pessoas em geral entendem por casmurro, né? Não consulte dicionário. Mais uma coisa, e é claro que o fato de o Machado de Assis ter escrito que o vulgo acredita que casmurro aqui significa homem calado e metido consigo mesmo, esse fato ajudou a palavra a ir para o dicionário. Porque a partir do momento que todo mundo leu Dom Casmurro, todo mundo vai saber não só do significado do dicionário, mas o significado do vulgo. Aí o dicionário tem que aceitar e colocar a entrada lá. Tá. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom venho por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Fumos, ares de fidalgo,
nós dizemos hoje em dia, né? Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Poderá pensar, poderá defender que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores. Alguns, nem tanto. Bom, interessante aqui também, percebam, o tom que o narrador está dando é tipo assim, ele não está se esforçando para fazer esse livro. Não significa que o Machado de Assis não se esforçou um monte para fazer esse livro, não é o ponto. O ponto é que o Machado de Assis criou um personagem, esse personagem é o narrador, e esse narrador, ele não está escrevendo com todo aquele empenho de alguém que quer fazer literatura. Ele está falando da vida dele. Tanto é que ele fala aqui, ó, se não tiver outro daqui até o final do livro, vai esse mesmo. Então, assim, eu vou escrever, então, vamos colocar Dom Casmurro, porque esse cara me colocou o apelido. Mas se não achar nenhum outro, fica aí Dom Casmurro. Percebem? É um tom descuidado que o escritor tem muito trabalho para fazer um tom descuidado. Isso é importante. Tentem fazer, por exemplo, escrever alguma coisa e fazer como se fosse descuidadamente. Fica feio, fica porco. Né? Então dar a impressão de descuido é muito difícil. Mas o narrador, dentro da ficção, não o cara fora da ficção, que é o Machado de Assis, tá só escrevendo, né? Tá bem descuidado. Bom, aí ele faz uma crítica, né? As pessoas que copiam, né? Então, algumas pessoas nem o título eles têm dele mesmo, nem o título eles têm de original, né? Tudo é copiado.